Davi perguntou, over tem sentido de fim? Tem, game over, tá? Over, essa palavra over, ela tem vários usos, tá? Preste atenção, isso aqui é muito importante, ótima pergunta do Davi. A palavra over, ela tem muitos usos diferentes. Nessa aula, a gente tá vendo a palavra over com sentido de sobre, em cima, por cima, ok? Mas vocês vão ver várias outras maneiras de usar over, né? Over no sentido de exceção, overdose, né? Overdose, tá? It's over, tá acabado, acabou, tá? Então, over tem muitos sentidos diferentes. Então, nesta aula de hoje aqui, nós estamos vendo a preposição over com sentido de sobre, acima. Só isso, tá? E não é necessário, ó, anotem aí, momento filosófico. Não é necessário saber a diferença de nuance, a regrinha. O que eu quero que vocês entendam na aula de hoje? O basicão, no sentido de, vocês têm que saber que near é perto de, que a gente aprendeu agora há pouco, certo? Vocês têm que saber que above é acima de, tá? E vocês têm que saber que over tem vários sentidos, mas um dos sentidos de over pode ser sobre ou acima de algo, também acima de, tá? Então, são palavras que tem meio que, essas duas aqui tem meio que o mesmo sentido, tá? Above e over. Igual na aula da semana passada, vocês aprenderam next to, que seria do lado, né? E vocês aprenderam beside, que também é do lado, né? Do lado de. Next to seria do lado de. Ou seja, são duas palavras que têm basicamente o mesmo sentido, né? Duas construções. Então, o objetivo aqui não é saber a diferença exata de nuance, o quando que eu uso next to, quando que eu uso beside, quando é above, quando é over. Não, não é esse o objetivo da aula de hoje. Inclusive, não é assim que você aprende inglês de maneira eficiente, sabendo a diferença exata. Não. Você tem que saber o sentido dessas estruturas. Então, quando você vai ler um livro, você vai lá, ler um livro evolutionary. Olha que palavra difícil de falar, né? Evolutionary. Você vai ler um livro sobre evolutionary psychology, a psicologia da evolução, né? Inclusive esse livro aqui é muito legal. Quando você for ler um livro tipo esse, você tá lá lendo, o que eu quero que aconteça? Quando você vê lá over tal coisa, você, sobre, acima de tal coisa. Quando você vê above, em cima. Quando você vê beside, do lado. É só isso. É isso que tem que acontecer. Pega bem, porque esse é um momento filosófico da aula de hoje. Pega bem. Não adianta saber a regrinha quando eu uso above, quando eu uso over. Não é isso que vai fazer você aprender inglês. O que vai fazer você aprender inglês é você saber o significado dessas estruturas, né, que você aprende aqui na aula, ok? Aprendeu aqui na aula, mas não quer dizer que você viu a aula, agora você manja, agora você sabe. Não. Quando você aprende? Quando você pega livros em inglês, quando você vê seriados em inglês, quando você passa tempo com o inglês, joga videogame em inglês, faz coisas em inglês, e aí fazendo as coisas em inglês todo dia, que você tem que fazer, você vai dar de cara com, você vai dar de cara. Esse livro é caro mesmo, foi difícil de comprar, esse livro aqui é muito top, né? Fazendo coisas em inglês, você vai começar a dar de cara, né? Conforme você lê, imagina, você lê um livro desse, vamos supor que você começa a ler um livro dele. Você vai ver a palavra above num livro desse, sei lá, 100 vezes. E aí é vendo e revendo a mesma palavra, usada em vários contextos diferentes, né? Em várias situações diferentes, é que você aprende a palavra. Então esse é o processo de aprendizado. Na aula, você tem aquela noção geral. Na aula, você se familiariza com as palavras. Não com a regra de quando usa. Não. Tem que saber o que significa. Above é em cima, over é em cima, near é perto, beside é do lado, next to é do lado. Acabou.
E aí você vai ler, você vai escutar, você vai ser seriado, você vai jogar videogame, você vai ter contato com o inglês no seu dia a dia todos os dias. E aí, bum, aí você aprende inglês. Né? Você não aprende inglês no cursinho. Nenhum curso de inglês te ensina inglês. Ninguém aprende inglês no curso de inglês. Você aprende inglês na vida, usando o inglês. O curso te dá aquele empurrãozinho, né? Nem o curso de inglês Mário Vergara é o que vai fazer você aprender inglês. Não. O curso de inglês Mário Vergara é o guia, é a orientação, é o que vai te colocar no caminho certo, né? Ou as aulas aqui de graça te colocam no caminho certo. Mas se você só vê a aula e fora da aula não faz nada, melhor nem ver a aula, porque não vai dar... Quer dizer, até é bom ver a aula, mas não vai ser tão eficiente. Ok? Me empolguei, né? Mas faz parte da empolgação.